6h27, de volta com o Manhã no Ar. E mesmo diante das incertezas após o corte de verbas do MEC para as universidades brasileiras, a UFAM mantém as inscrições para o concurso que vai selecionar professores para os campos que funcionam no interior do estado. A Tamires Clay está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente sobre a quantidade de vagas e também quais as áreas que devem ser preenchidas. Muito bom dia, Tamires. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, mesmo com as incertezas, esse concurso público vai ser mantido porque esse orçamento já estava previsto, era um dinheiro que já estava empenhado, não entra naqueles 38 milhões de reais que foram cortados da Universidade Federal do Amazonas, assim como os outros 30%, que também foram cortados de outras universidades aqui do país. Então, esse concurso está mantido, são 38 vagas. Inicialmente eram 37, mas houve uma retificação ali no edital, então essas vagas vão ser preenchidas em várias áreas. Tem psicologia, pedagogia, tem na área também de saúde, área do direito, enfim, são áreas bem amplas, né? Então, se você quer dar aula em uma dessas, em uma disciplina desses cursos, então você só precisa se inscrever no site da Progesp, esse site que aparece aí na sua tela, o progesp.ufam.edu.br, e aí você vai ter que entrar ali na parte de desenvolvimento de pessoas, depois procura concursos e seleções e aí então concurso público para o magistério superior. E aí você vai se inscrever, colocar suas informações ali. Agora é importante esperar talvez um pouquinho, quem quiser preencher as vagas de cota para dar uma olhada quantas vagas realmente vão ser disponibilizadas para esse público, porque ainda vai haver um sorteio, que está previsto para acontecer ainda essa semana, para haver uma redistribuição desse número, porque como inicialmente havia apenas 37 vagas e agora tem uma vaga a mais, vai precisar fazer então uma redistribuição, um cálculo diferente e também saber onde esses professores vão poder atuar. Então tudo isso você vai poder conferir lá no edital, que também está disponível no site da Progesp. Você pode também dar uma olhada em todos os detalhes, tudo que vai precisar ser feito, para que você consiga uma dessas vagas. E a gente já vai lá logo desejando boa sorte, porque a gente sabe que muita gente está em busca de uma vaga em um concurso público, em uma vaga de magistério. Agora é tão importante, preencher uma vaga nesse sentido, tentar dar mais um suporte ali na Universidade Federal do Amazonas, Adriane? Se garantir enquanto há tempo, porque a gente não sabe o desdobramento, o que pode acontecer, se esse tipo de contratação ainda vai seguir dessa mesma forma, Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E o prédio que abrigou a antiga Câmara Municipal de Manaus está prestes a passar por uma obra de revitalização que deve começar ainda este ano. Localizado no Centro Histórico de Manaus, o prédio está abandonado há muitos anos. A arquitetura do prédio Salmão revela a identidade histórica do imóvel centenário. Desocupado desde 2006, a construção já sediou centros importantes, como a Câmara Municipal de Manaus. Hoje o cenário é outro: abrigo para moradores de rua e ponto para usuários de drogas. Quem passa por aqui já não consegue lembrar do passado. Estou por fora o que funcionou aí, mas eu creio que foi uma coisa militar, alguma coisa da prefeitura, acho que foi isso aí que funcionou aí nesse prédio. Desde 2013, o prédio recebe promessas de investimentos para a restauração do local e agora deve sair do papel. O processo de licitação, que vai escolher a empresa responsável pela obra, orçada em mais de 5 milhões de reais, deve ser realizado no próximo dia 6 de junho. Esta não é a única propriedade pública aqui da capital nessa condição. Pelo menos outros 10 prédios, como a Santa Casa de Misericórdia, também estão com o futuro embargado por causa de burocracia. Eu acho que a gente fizer uma força-tarefa, Infam, Prefeitura, o CAL está totalmente à disposição para isso, a gente consegue sim trabalhar o centro um pouco melhor para a gente. A gente roga para que esse projeto seja logo executado, que os órgãos competentes tomem ciência que precisa proteger o patrimônio. Para o arquiteto, prédios antigos ajudam a preservar a história da cidade de Manaus. Além disso, deveriam ser melhor utilizados pela população.
Vamos pegar a cidade de São Paulo. A gente, às vezes, vai lá no final de semana e tem uma mocinha de bicicleta andando com uma caixinha de som e falando de cada ponto histórico que tem na Avenida Paulista. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa aqui? Né? Por que a gente não pode pegar o centro da cidade e transformar ele num grande uso misto, num grande largo do Teatro Amazonas, onde eu possa pegar um prédio ali que está com a fachada ruim, o Infam, de uma certa maneira, abrindo mão de um pedacinho, a prefeitura de outro pedacinho, você faz um prédio, faz um estacionamento, você faz um pool de clínicas, você faz um restaurante, você transforma prédios daqueles em moradia e começa a trabalhar isso para que o centro seja utilizado. E a gente volta a falar sobre a condenação dos irmãos Fausto e Carlos Souza a 15 anos de prisão por associação para o tráfico. A nossa equipe conversou com a juíza responsável pela sentença. Ao portal A Crítica, Carlos Souza alegou inocência e informou que ele e o irmão vão recorrer da sentença. Os irmãos Fausto e Carlos Souza foram condenados a 15 anos de prisão por envolvimento no tráfico de drogas. A condenação foi assinada pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, titular da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes. Carlos e Fausto são irmãos do ex-deputado Wallace Souza, morto desde 2010. Os 3 comandavam um programa de TV que mostrava casos policiais. Em 2009, o Wallace teve seu mandato cassado e foi preso, suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico. Ele também foi apontado como líder de uma quadrilha que encomendava mortes para exibir no programa. Existia denúncias de que eles compunham uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e eram feitos pagamentos para traficantes. Os traficantes ou pagavam uma certa quantia para que eles não fossem perturbados, denunciados ao vivo na televisão. Então, esses que não concordavam em efetuar esse pagamento periódico, eles eram denunciados. Essa era a principal acusação que constava. Wallace Souza e Aldinei de Mello foram excluídos do processo, pois morreram antes da sentença. O ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa, conhecido como Moa, chegou a ser julgado e condenado a 12 anos de prisão. Ele foi assassinado no massacre do Compadre em janeiro de 2017. De acordo com a juíza, a tramitação do processo exigiu mais tempo que de costume, porque haviam muitos réus. Quando houve a prisão do Moa, Moacir Jorge, lá foi que muitos elementos novos surgiram nessa investigação e outros réus, então, foram incluídos na ação penal. O Ministério Público fez um aditamento e incluiu mais 11 réus. O processo ficou muito grande, a tramitação muito dificultada pelo excesso de réus, muitas diligências que eram solicitadas por advogados, cada um tinha o seu advogado, cada um tinha as suas testemunhas. Tudo isso fez com que o processo levasse realmente tempo. E, além disso, o fato de, ao longo da tramitação do processo, alguns réus serem eleitos a cargos que davam direito ao foro especial por prerrogativa de função. E aí tudo tinha que ser paralisado, enviado para a instância competente, tudo isso levou muito tempo. Além dos irmãos, outras pessoas são citadas na mesma sentença. São 3 policiais militares identificados como Alain Rego da Mata, Luiz Maia de Oliveira e Eliseu de Souza Gomes. Um ex-PM também foi julgado, o Átila Silva da Costa. As penas variam de 8 a 13 anos e 4 meses. Todos os acusados encontram-se em liberdade e, de acordo com a juíza, deve permanecer assim até o fim do processo. Os irmãos devem pagar multas que ultrapassam o valor de R$50 mil. A juíza informou que a sentença cabe recurso. A sentença é cabível de recurso, né? Com certeza os advogados vão manejar dentro do prazo e da forma legal o recurso que entenderem cabível. E a segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pode confirmar ou não a sentença que eu dei. A sentença ela está lançada, ela está fundamentada, ela tem todos os elementos bem explicitados. Em entrevista ao portal A Crítica, os irmãos informaram que vão recorrer da decisão e afirmam ser inocentes.
A juíza do caso também determinou a perda definitiva do cargo e o imediato afastamento cautelar das funções dos PMs Luiz Maia de Oliveira e Alan Rego da Mata. E o Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação civil contra a ex-secretária estadual de Assistência Social, Regina Fernandes do Nascimento. O órgão quer a devolução de mais de 15 milhões de reais aos cofres públicos, pois ela não prestou esclarecimentos sobre as irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas em 2016. De acordo com o processo, a secretária não devolveu o saldo de convênios ao governo do estado e à Secretaria Especial dos Direitos Humanos à época. O site do Tribunal de Justiça aponta que existem 16 processos contra Regina Fernandes. Nós não conseguimos entrar em contato com a defesa da ex-secretária. E agora a gente muda de assunto e cemitérios de Manaus já estão se preparando para a grande quantidade de pessoas que devem fazer visitas por conta do Dia das Mães. 60 mil pessoas são esperadas nos 10 cemitérios da cidade. Orlando e o irmão foram visitar o túmulo da mãe e aproveitaram para limpar o local. Cuidar, né, da pessoa, né? Porque a pessoa foi embora que vai abandonar, né? Tem que vir aqui dar aquela força, daquela limpada aqui, para ficar bem bonito. Ao todo são 10 cemitérios, 6 na zona urbana e 4 na rural. Neles, os agentes da CEMUSP trabalham para deixar tudo pronto para o próximo domingo. Nós estamos com 300 homens aqui dentro do cemitério Nossa Senhora da Aparecida, aqui o Tarumã, o gigante da Zona Oeste, fazendo a limpeza, corte da grama, limpeza geral. Vamos se estender até sábado, para aquelas pessoas que venham no cemitério encontrem um local limpo e propício. O Dia das Mães é a segunda data com maior movimentação nos cemitérios. A expectativa da CEMUSP é que 60 mil pessoas passem por todos eles, tanto na zona urbana quanto na rural. Os cemitérios eles são atendidos no mínimo 3 vezes por ano. Aqui no Nossa Senhora da Aparecida tem uma equipe que fica constante, mas o reforço total vem nesses dias de movimentação. Agora a população também tem que vir colaborar, não vir só no dia dos finados, o dia dos pais, dia das mães, mas sim passar todo mês e cuidar da sepultura, não esperar só pelo poder público. Mas a limpeza dos cemitérios não é a única preocupação para domingo. Dona Val, por exemplo, vai aproveitar para fazer uma renda extra. Ela já começou a arrumar as flores e os arranjos para vender. As coroas, te amo mãe, mãe te amo, né? É coisa que o pessoal procura. Então que venha antecipado, porque num dia não vai dar nem para entrar aqui no cemitério, porque é muita gente. Você quer fazer compras para você e sua empresa? A InfoStore te traz essa facilidade, de forma prática e simples, sem sair de casa ou do seu trabalho, ligando para o Televendas 3212-9981 ou pelo WhatsApp 98452-9261. Você tem um canal de compras com condições especiais de pagamento e um atendimento especializado dos consultores. Ligue agora para 3212-9981 ou mande mensagem para o nosso WhatsApp no 98452-9261 e aproveite. Televendas InfoStore. E agora a gente quer falar com você que está em busca daquele novo emprego com carteira assinada. Hoje é quinta-feira e os Cines estão com 54 vagas abertas em diversas empresas. E claro, para falar sobre isso, eu só poderia chamar a Tamires Cler, que vai trazer informações para a gente. Tamires, que vagas são essas? Vamos ajudar as pessoas aí de casa a encerrarem essa semana com uma boa notícia, né? Pois é, né? Quem sabe, Adriana, encerrar a semana já com a notícia de que conseguiu aquele emprego tão sonhado, de carteira assinada, como você estava dizendo, e tem vagas disponíveis em várias áreas, principalmente na área de comércios, mais ali no setor administrativo das lojas, como no almoxarifado, por exemplo. Mas tudo isso você vai poder conferir na nossa listinha que a gente sempre prepara para você. Então já pega logo o seu celular para que você possa ter essas informações com você. Então vamos começar com as vagas disponibilizadas lá no Cine da Djalma Batista, que é o da Cetrab, que fica ali na Galeria A Mais.
funciona das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você precisa chegar lá um pouquinho antes, às 7 horas, para pegar uma senha. Então tem vaga, olha, para coordenador de salão, tem técnico de qualidade, são 4 vagas, tem uma vaga para assistente de almoxarifado, tem 2 vagas para eletricista de automóveis, tem vaga ainda para eletricista de veículos. Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiência tem auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, vendedor interno, operador de caixa, operador de equipamentos, ajudante geral, atendente balconista, aí são 14 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Tem ainda vaga para estoquista, operador de vendas e serviços, e aí a gente parte para as vagas disponibilizadas no Cine Manaus, começando pelo posto da Constantino Neri. Lá tem vaga de agente de cobrança, mecânico de refrigeração, supervisor de serviços gerais, operador de caixa, tem ainda atendente de loja, monitor infantil, programador mobile, tem ainda executivo de contas, bioquímica, assistente comercial, assistente de PCP, operador de máquina de limpeza e tem ainda vaga para churrasqueiro. A Centep não divulgou hoje as vagas disponibilizadas na outra sede lá no Shopping T4, no Felipe Dal, e também não respondeu às nossas solicitações para justificar, para saber realmente se o Shopping T4 está funcionando hoje. Mas lá na Constantino Neri, tudo está funcionando normalmente, então você pode chegar lá por volta das 8 horas da manhã, que vai ser atendido até as 2 horas da tarde. E você tem que levar, tanto se for lá na sede do Cine Manaus quanto do Cine Amazonas, tem que levar os seus documentos básicos. Então, CPF, RG, comprovante de residência. No caso dos homens, leva também o certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar também o laudo médico e, claro, todos os documentos, né, que comprovem aquilo que você colocou no seu currículo, todos os seus certificados, diplomas de ensino médio, ensino fundamental, de ensino técnico que você tenha feito e, claro, a sua carteira de trabalho com o PIS. Então, lembrando que você pode ter acesso a essas informações da Centep pela internet, é o centep.manaus.am.gov.br e a gente já vai logo desejando boa sorte para quem vai tentar uma vaga de emprego. É bom que você já se prepare, se não vai hoje, vai amanhã, vai em outro dia. Aproveita o dia de hoje para preparar o seu currículo de uma forma simples, né? Bem fácil, para que ela seja melhor vista pelo empregador. Para quem sabe, quando você for lá entregar o seu currículo, você tem uma chance maior de conseguir pelo menos uma entrevista, que já é algo muito grandioso para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, né, Adriane? Com certeza, né? E tem muita gente trabalhando com bico de forma extremamente informal, aguardando por essa oportunidade, então tem que se preparar. Muito obrigada, Tamires, pela participação. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aí em você e agora em mim também, ligado na gente aqui pela tela da TV A Crítica. Essa interação da Rede Caldeirada de Comunicação. Emanuel, vamos falar de um assunto bastante polêmico e que pode dar uma reviravolta em toda uma discussão que está acontecendo aqui em Manaus, né? Só para atualizar você aí de casa, você ouvinte, a Prefeitura apresentou um projeto de regulamentação dos transportes por aplicativos. Isso está sendo discutido lá na Câmara Municipal. Só que ontem teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que as prefeituras não podem proibir a atuação dessa categoria e que o papel do Executivo Municipal seria, segundo o STF, apenas fiscalizar esse serviço. E esse é o destaque do Jornal A Crítica de hoje, a capa do jornal, e tem uns detalhes também falando a respeito disso. E se o STF decidiu isso, Emanuel, as regras que a Prefeitura estavam tentando colocar aqui caem por terra, né? Bom, se não caírem por terra, Adriane, o fato é que o município ou os municípios brasileiros não podem mais impedir a circulação, o trabalho dos motoristas por aplicativos. Com essa decisão do Supremo, que foi a decisão em relação a uma ação movida pelo PSL, de uma decisão tomada na cidade de Fortaleza, que proibiu a circulação dos motoristas por aplicativo. A decisão também foi tomada em relação a uma outra ação na cidade de São Paulo. O nome do processo é complicado, é arguição de descumprimento de preceito fundamental.
ADPF é o nome da ação julgada pelo Supremo. E o Supremo decidiu isso que você acabou de divulgar. Os municípios agora não podem proibir, eles podem fiscalizar, eles podem regular, mas não podem proibir a circulação destes motoristas com base no princípio da livre concorrência. Com base no princípio da livre concorrência. E os ministros colocaram, inclusive, a proibição desse serviço, que causa um efeito inverso ao objetivo declarado nas leis, que é o de defesa do consumidor. Isso na opinião do ministro Luiz Fux. E todos eles foram a favor, então, de fazer essa proibição aos municípios em relação a regulamentação desses motoristas por aplicativos, Adriano Diniz. É uma discussão muito forte, a gente tem acompanhado aqui, as sessões na Câmara, inclusive, estão acontecendo com um certo cuidado, né, por parte dos vereadores lá, em relação a onde ficam os motoristas por aplicativos, onde ficam os taxistas e os mototaxistas, todo mundo que tem algum tipo de interesse na regulamentação deste serviço. O fato que a gente sabe é que qualquer serviço oferecido para a população precisa sim ser fiscalizado. Os motoristas precisam ter habilidade e as habilitações necessárias para poder transportar pessoas, para poder transportar vidas. Isso precisa sim ser fiscalizado, mas agora a Suprema Corte do nosso país diz que os municípios não podem mais proibir. Uma das coisas aí que compromete do projeto municipal seria a delimitação da quantidade de pessoas que podem fazer esse serviço, a cobrança de taxa de 1%, né, que a princípio está previsto, e algumas restrições, como por exemplo o servidor público que trabalha, quem é funcionário público não poderia trabalhar com transporte aplicativo. A Constituição já prevê isso quando há uma disposição, quando o funcionário entra na carreira pública do concurso público, prevendo que ele tem que ter uma dedicação exclusiva. Mas alguns profissionais, por exemplo, da saúde, da educação, eles não têm essa dedicação exclusiva. Então, em teoria, poderiam, nas horas vagas, trabalhar dessa forma. É algo que a gente vai continuar acompanhando, mas ao que me parece, o STF tomou uma decisão para favorecer o consumidor, para que a gente tenha o poder de escolher se quer andar de ônibus, se quer andar de mototáxi, se quer andar de táxi, quer andar de Uber, de 99, seja lá qual seja a empresa. E isso, eu acredito que o principal fator para a população seria a melhora dos serviços, porque se vai haver uma competitividade, eles têm que melhorar a qualidade, né? Todo mundo. Cada um melhora, oferece o melhor que tem de si para que a gente tenha essa opção. Por exemplo, muita gente não quer mais usar o transporte por aplicativo, porque quando eles sabem que é um cartão, eles já recusam a corrida. Do outro lado, tem os taxistas, que algumas pessoas reclamam do tratamento ou das condições de carro. E os taxistas, se isso vigorar dessa forma, se manter dessa forma sem que a prefeitura possa regulamentar, eles podem, inclusive, sugerir da prefeitura que, em vez de aumentar e cobrar de taxistas, dos motoristas de aplicativo, reduz as taxas deles mesmos, né? Porque eles pagam taxas e eles não podem reduzir o valor da corrida, é tabelado. Isso não é uma coisa que depende deles. Então, é algo que vai levantar novas discussões, mais uma vez, e a gente vai continuar acompanhando, afinal de contas, a decisão é muito recente, né? Foi uma decisão de ontem. E é um movimento natural em todas as categorias, não apenas em relação a taxistas ou ao sistema viário, né, Adriane? A tecnologia vem aí e muda processos, muda profissões e faz algumas profissões, inclusive, desaparecerem, outras serem totalmente modificadas. Nós temos o exemplo mesmo na área de comunicação e isso precisa ser, a sociedade precisa estar aberta a essas mudanças, a essas modificações, Adriane. A gente vai continuar acompanhando. Agora eu queria mudar de assunto para falar da uma situação que chegou ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar a Rua dos Acidentes. Que rua é essa? Por que ela ganhou esse título, hein, Emanuel? A Rua Topázio, Adriane, ali no Tancredo Neves. Na verdade, ela começa ou termina, se assim preferir, lá na Itaúba, no Jorge Teixeira, bem na esquina com o posto de gasolina, e vai até o Tancredo Neves, termina ali perto da Nova República, do Nova República. Adriane,
o trânsito muito intenso. Essa rua pega esse fluxo do Jorge Teixeira, ali da comunidade Nova Floresta, do Tancredo Neves, e há várias escolas públicas naquela área. O pessoal que corta caminho da zona, ali na Zona Leste, passa pelo Santo Inês, utiliza a Rua Topázio como rota. Então é uma rua que tem um trânsito muito intenso. Recentemente um poste foi atingido, uma senhora foi acidentada, e os relatos, inclusive na reportagem trazida no Caderno Cidades do jornal A Crítica, traz o relato de várias pessoas que já testemunharam e que inclusive já foram acidentadas no local. E aí uma área missionária da igreja, juntamente com outros membros da comunidade, acionaram o Ministério Público, e o Ministério Público decidiu abrir o inquérito civil justamente para apurar as responsabilidades. Na prática, o que significa isso? O Ministério Público vai colocar sob apreciação, para apreciação do juiz, de um juiz, o que está acontecendo na Rua Topázio, sobretudo na esquina lá com a Rua Águas Marinhas, onde tem uma escola pública, não é nem pelo fluxo de veículos com a Águas Marinhas, pelo fluxo mesmo de pessoas. E aí o Ministério Público passa isso para apreciação do juiz com base na lei complementar do plano diretor da cidade de Manaus, e o juiz vai verificar as responsabilidades da administração pública em relação aos acidentes que ocorrem lá e deverá decidir se arquiva o processo ou se encaminha o processo judicialmente. Adriane. Para quem está acompanhando pela TV, viu algumas imagens de uma faixa de pedestre lá na Rua Topázio. Essa faixa de pedestre não foi feita pela prefeitura. Os próprios moradores, em 2015, decidiram que fariam isso por lá para tentar diminuir os acidentes, e foi o que fizeram. Tanto que ela não tem a mesma simetria de uma faixa regular. E quem está lá na Rua Topázio, Manuel, é o Fred Rocha. Vou te convidar para ir comigo lá para a Rua Topázio para saber o que os moradores têm dito, qual a situação hoje no local. Então vamos conversar ao vivo com o Fred Rocha. Oi, Fred. Muito bom dia, Adriane Diniz, bom dia aos telespectadores do Manhã no Ar, também aos ouvintes da Rádio FM Um Dia. Nós estamos exatamente aqui na Rua Topázio, que está sendo, inclusive, questionada por conta dos acidentes que estão acontecendo frequentemente aqui na rua, como vocês bem já disseram. O cruzamento citado, inclusive, pela Manuel, da Rua Topázio e a Rua Águas Marinhas, é esse aqui onde nós estamos. Quando nós chegamos aqui, cerca de 20 minutos, o trânsito estava bem tranquilo. Aqui é uma região de comércio e aos poucos eles vão abrindo até por conta dessa hora. E esse cruzamento aqui ele é bastante movimentado. A gente observa que aqui na Rua Topázio são micro-ônibus, ônibus, inclusive carros pesados que passam a todo instante, porque eles entram aqui nessa Rua Águas Marinhas porque ela dá acesso ao Santo Inês, ao Grande Vitória, que fica para lá. Então, segundo o pessoal daqui, o principal acesso para quem quer ir para aqueles bairros. Só para a gente situar melhor, quem vem daquela direção é quem está vindo da Itaúba, Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E aí muita gente acaba utilizando essa via para cortar caminho. Em vez de precisar ir lá para Altés Mirim, às vezes pega essa rua e sai mais à frente no São José. Esta aqui é a rua que vem também da Altés Mirim, então alguns carros pegam e chegam aqui. E aí acaba criando realmente um fluxo intenso de veículos por aqui. O Manuel citava, por exemplo, a questão da escola. Existem muitas escolas aqui, pelo menos 2 para cada lado, 2 para lá e 2 para o lado contrário. E um grande problema é a questão da falta de faixas de pedestres aqui. As pessoas reclamam bastante aqui, ó. Tem mototaxista aqui, o pessoal que trabalha, esse aqui que inclusive o senhor já teve colegas que se acidentaram aqui nessa rua por conta disso, né? Isso aqui é muito perigoso, é todos os dias, mano. Acidente aqui, ó, nessa esquina da Águas Marinhas com a Topázio aqui. É todo santo dia. Tem acidente? Acidente. O senhor falou que a falta de sinalização é um grande problema. O grande problema é a falta de sinalização. Isso. Porque isso aqui é muito perigoso, esse horário das crianças ir para o colégio, isso é todo dia. Ali, na outra faixa, na frente do Divino Pimenta, ali teve um acidente ontem lá. É uma escola? Uma escola, porque o pessoal não respeita também a faixa de pedestre. Onde tem, o pessoal não respeita? Não respeita. Aí lá bateu a garotinha lá, semana passada lá.
Quebra-mola também é uma reivindicação do pessoal daqui. Quebra-mola é bom, né? Porque esse canto aqui é perigoso demais, mano. É todo santo dia acidente. Você já teve colegas que se acidentaram? O colega se acidentou aí. Como que foi? Quebrou a perna, ele vinha na principal, aí o rapaz veio, virou de uma vez e pegou ele. Ou seja, o pessoal não dá sinal, faz qualquer coisa, entra na rua sem utilizar a sinalização correta. Isso. O senhor já se acidentou aqui? Ainda não. Mas já passou por algumas situações de risco? Já passei. Umas 3 vezes já. Você já trabalha aqui há quanto tempo nessa rua? Acho que uns 10 anos. Já viu muita coisa? Já. Aqui é inclusive um ponto de mototáxi, né? Tem esse banquinho aqui, o pessoal fica esperando os clientes, os passageiros, e o que a gente observa é que exatamente com o passar do tempo, ou seja, do horário, o fluxo vai aumentando cada vez mais, não só de pedestres aqui, como também de veículos. Mais tarde é que a situação fica ainda mais complicada aqui na Rua Topázio, viu, Adriane? Eu imagino, Fred. Muito obrigada pelas informações. Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1, muito obrigada também. Eu, se estivesse por essa Rua Topázio, ia passar quase 2 anos para atravessar a rua, porque eu já tenho medo natural, vendo a situação por lá ainda mais complicada. É complicado mesmo. Tchau, tchau, Emanuel. Até amanhã. Tchau, Adriane. A gente se vê por aqui amanhã. Até mais. E nós voltamos a falar sobre um atropelamento registrado na Avenida Constantinopla, no Campos Elíseos. A nossa equipe de reportagem conversou com 2 vítimas desse acidente. A dificuldade de Disleia para andar é visível. As costas dela estão bastante machucadas. Paloma também se recupera do acidente. O baque na cabeça deixou sequelas, o esquecimento. A manhã do último domingo, dia 5 de maio, jamais será esquecida por estas mulheres. Mano, só Deus mesmo, né? Que Ele que livrou a gente, com certeza, né? Porque a gente nasceu de novo. Nós somos vitoriosos porque todas as pessoas que são baques e já falecem, né? Nós, graças a Deus, ainda tivemos a oportunidade, mais uma oportunidade de vida, né? Disleia e Paloma são irmãs e juntas passaram pelos momentos mais difíceis da vida delas. Avenida Constantinopla, Campos Elíseos, zona centro-oeste da cidade. Este foi o local do terrível acidente. Os fiéis católicos tinham participado de uma missa na paróquia de Santa Cruz. Com o fim da celebração, atravessaram a faixa de pedestres. Foi aí que, de repente, surgiu um carro desgovernado, que veio daquela direção. Era a missa de 4 meses de falecimento de um vizinho das irmãs. As duas atravessavam pela faixa de pedestres. O sinal estava fechado para os carros, quando, de repente, um veículo avançou a faixa e atropelou 5 pessoas. Esta outra câmera mostra que o carro só parou porque bateu em outro veículo que estava estacionado. Os passageiros desembarcam. Eles parecem meio atordoados e vão embora. Só o condutor fica no local. Enquanto isso, as testemunhas tentam socorrer os feridos. Disleia é a de calça amarela. Ela está desacordada. Assim como Paloma, que está de preto. Da faixa de pedestre, as vítimas foram arremessadas metros à frente. Disleia parou exatamente nesse trecho. Já a Paloma ficou estirada no meio da rua. Depois que isso aconteceu, a mãe delas foi avisada. Um vizinho se encarregou de levar a notícia. Quando ela ouviu o que havia acontecido, disse ter achado uma brincadeira de mau gosto. Me chamou aí no portão, aí eu fui lá e falei assim, suas filhas foram atropeladas. Eu pensei que fosse brincadeira, ele falou, suas, né? Eu falei, qual delas? Só que eu não entendi que ele tinha falado suas, né? Eu falei, qual delas? Ela falou, as duas. Aí eu falei, vai procurar o que fazer, tá com brincadeira uma hora dessa? Pensei que fosse brincadeira, que é um absurdo, né? Aí ele, não, é verdade, bora, mamãe tá lá. Aí ele vinha de moto, fui na moto, cheguei lá na moto, tava uma jogada pra cá e a outra, essa gordinha, no meio da pista. Aí eu cheguei, mano, não desejo isso pra ninguém nesse mundo. Eu corria, chamava aquela de amarelo que estava aqui do lado, ela abriu o olho, começou a lagrimar. Aí eu vi agora a outra, eu ia lá balançar. Paloma, sou eu, minha filha, sua mãe, você tá me ouvindo? Ela nem se mexia, só espumando assim do nada. Aí eu peguei, abri o olho dela assim, ela nem piscou. Estava desacordada. Aí foi um desespero total. Mano. Uma mãe ver aquilo? Deus me livre, ainda mais 2 de uma vez, mas já pensou? Que dia das mães que eu vou passar, né, com essa coisa na minha cabeça. Isso é uma imagem que eu nunca vou tirar da minha cabeça. Elas dizem que não se lembram de nada
do que aconteceu. Não lembro de nada, nada mesmo. Não lembro de nada mesmo, assim, se você perguntar o que foi que aconteceu, de onde veio o carro, eu não sei te falar de onde que veio. 3 dias depois do acidente, as duas já estão em casa. O medo de morrer, o susto de ter passado pelo acidente, deram lugar à revolta. Pedro Campos de Oliveira, de 34 anos, o motorista do carro que atropelou os fiéis, estava embriagado. Um exame apontou 0,84% de álcool no sangue, bem acima do permitido, que é de 0,04%. Revolta, né, mano? E eu quero que ele pague pelo que ele fez, né? Revolta. Pedro pagou fiança e responde o processo em liberdade. Ele está proibido de sair de casa das 7 horas da noite às 7 horas da manhã e frequentar locais que comercializem bebidas alcoólicas. Como é que a pessoa paga uma fiança por 5 vidas? Porque essa ainda está correndo risco de vida, ela não está boa. E sem contar a senhorinha também que está lá no hospital, está muito mal ela. Então eu acho que ele devia parar e analisar, quando ele saísse para beber, pagasse um táxi ou desse o carro para uma pessoa que não esteja bebendo. Tudo bem, eu não sou contra a bebida dele, ele que bebe, faça o que ele quiser da vida dele, mas contando que ele tem a responsabilidade com as outras vidas, né? Além de vencer as sequelas físicas, as irmãs sabem que agora vão ter que superar também o trauma psicológico. Na minha vida, tragédia. Toda vez que eu lembrar dessa data, mano, só tragédia. A gente nem consegue ficar em pé direito, entendeu? Eu não consigo ficar em pé direito, minhas pernas falham. Então, assim, não é fácil, né? As imagens desse acidente são muito fortes, né? E ele aconteceu numa faixa de pedestre, onde, teoricamente, a gente se sente tranquilo para atravessar, desde que não venha um bêbado passando por lá. E foi o que aconteceu no Campos Elíseos. Essas pessoas agora estão traumatizadas, essas pessoas agora estão com dores, estão precisando passar por tratamento, acompanhamento médico, comprar remédio, ficar afastado do trabalho, entre outras coisas. Do outro lado, a gente tem o motorista que cometeu esse acidente ao voltar da comemoração do aniversário dele embriagado. O nível alcoólico identificado pelo exame foi altíssimo, mas devido às nossas leis, ele deve ter uma punição muito branda, extremamente branda, apesar de ter corrido o risco de tirar a vida das pessoas. Ele foi indiciado inicialmente por lesão corporal no trânsito. A pena máxima é de até 2 anos de prisão, de 3 meses a 2 anos, quando ele é indiciado dessa forma. Se o caso dele for indiciado, for por tentativa de homicídio no trânsito, né, que vai para o Código Penal, se mudar aí, se for tipificado de outra forma, aliás, por lesão corporal, a punição dele é pior ainda, é menor ainda, se assumir o dolo. É de no máximo 1 ano, se for lesão corporal, por conta do dolo assumido ao ter bebido, a responsabilidade de ter bebido. Então, pode ser menor e nenhum dos 2 casos ele vai parar na cadeia, porque a punição é muito pequena e ele já pagou a fiança. A única forma dele responder criminalmente, ser de fato punido e ter a possibilidade de ser preso de fato por isso, seria que, se na justiça, o juiz entender e interpretar que isso aí foi uma tentativa de homicídio com dolo, não culposa. E aí poderia mudar a realidade, mas enquanto isso, infelizmente, as leis brasileiras prevêem, e isso não foi culpa do delegado que soltou, é o que está previsto na lei, e infelizmente as famílias é que estão afetadas e ele está em liberdade, né, respondendo em casa com apenas a restrição de não poder dirigir e não poder sair de casa durante a madrugada. E depois do intervalo, você confere que um helicóptero com funcionários de uma empresa de instalação de internet está desaparecido no município de Novo Aripuanã. E um venezuelano é preso em flagrante no aeroporto Eduardo Gomes com drogas presas ao corpo. Ele também teria engolido várias cápsulas de cocaína. E um policial militar foi preso acusado de agiotagem. Como garantia, ele ficava com os cartões de conta dessas vítimas, conta poupança, Bolsa Família. E no dia que essas vítimas iriam receber o seu dinheiro, o seu benefício, ele ia no banco e sacava o dinheiro dessas vítimas.